lá, né? Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma mesa aqui, uma mini palestra, porque o meu tempo máximo é 45 minutos para falar, e depois abrir as questões e considerações. Bom, o tema que eu escolhi é os estados de consciência como princípio investigativo do ser. A gente vai discutir direito o que está sendo traduzido aí por ser, e por quê, na Mandukya Upanishad, segundo Gaudapada e Shankara. No site da jornada tem os resumos, e se porventura alguém topou com o resumo da minha palestra, lá estava dito, um resumo que serviria para o artigo também, que eu trataria não só da Mandukya Upanishad, mas também acompanharia alguns excertos do Gaudapada Karika e de Shankara. Mas acontece que é impossível fazer tudo isso em 45 minutos sem fazê-lo de uma forma que parecerá muito confusa a quem não tem os interdiscursos. Então, na apresentação nós não vamos tão longe, mas vamos sedimentar aqui a questão da Mandukya Upanishad e dessas discussões da Índia Antiga com relação à investigação da natureza última das coisas, não só sob a perspectiva do mundo objetivo, da investigação possível ao homem do mundo objetivo, mas também nessa busca indiana que muito precocemente se voltou para a investigação do subjetivo, como parte da investigação necessária para descobrir a realidade das coisas, ou a verdade, ou enfim, aquilo que se busca quando se começa a filosofar. Então, eu preparei alguns slides, para sintetizar e para acompanharmos, do que nós vamos falar, o que é Gaudapada, Shankara, Mandukya Upanishad, a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar das Upanishads, que são, na verdade, conhecidas na tradição indiana como Vedanta, que é um composto de duas palavras, Veda, Anta. Anta é o fim, ou extremidade, ou ponta, ou conclusão de alguma coisa, então o fim dos Vedas. E engraçado que também no sânscrito eu tenho esse fim num sentido duplo. É o fim porque é a última parte, depois disso acabou, então é um fim, mas é o fim como também como a lição final, ou o fim último a ser alcançado pelos Vedas, algo assim, Ambas as acepções concorrem na tradição, eu coloquei aí, o que são os fins o que é o fim dos Vedas, a terceira porção dos Vedas, que são os textos aí, dentro dos textos Aranyaka, os textos Upanishad, A tradição posterior da literatura sânscrita vai elencar, num Purana você vai encontrar, por ser o número 108, um número igualmente sagrado no hinduísmo e no budismo, nós encontraremos na literatura o elenco de 108 Upanishads. Existem mais de 110 aí contadas, mas as Upanishads védicas são 12 apenas, que são as mais antigas e que foram anexadas ao final dos Vedas, que são os livros sagrados do hinduísmo. Mandukya Upanishad, esse texto curtíssimo que nós vamos acompanhar, está anexado na porção final do Atharva Veda. Para a leitura dos textos das Upanishads e desse que nós vamos acompanhar, o que está pressuposto no discurso das Upanishads é a afirmação de uma identidade entre esses dois elementos, Brahman e Atman. Brahman, substantivo neutro, não é Brahma, o terceiro da Trimurti, não é uma personificação de deidade, é um substantivo neutro. Ele será apropriado pela tradição de Shankara, do Vedanta, do Advaita Vedanta, posteriormente como um conceito abstrato mesmo, porque não se trata de uma entidade, mas é uma totalidade, um conceito de absoluto.
não é? O que as Upanishads colocam é, para usar a frase, uma das 4 Mahavakyas, ou grandes sentenças eleitas das Upanishads, né, extraídas das Upanishads e eleitas como objeto de meditação dos Advaitins, né, dos adeptos, Shankara aponta uma das grandes frases é Tatvamasi, tu és isto, não é? Querendo chegar a essa unidade, não é? Entre aquilo que é aparentemente tão separado quanto o indivíduo e o universo objetivo no seu exterior, não é? E aí, isso é um pressuposto nas Upanishads. Nós estamos aí diante de um discurso que vai afirmar essa identidade de Brahman com Atman. Atman, aí no sânscrito, gente, Atman é um reflexivo, é o si ou si mesmo ou si próprio, pode ser usado para as 3 pessoas, não é? E, dependendo do texto, veja, a palavra Atman é simplesmente eu mesmo ou você mesmo, não é apenas a sua função de pronome reflexivo. Em outros textos, como você já traz essa conotação do si mesmo de algo, do si próprio de algo, você vai encontrar também a palavra Atman usada em textos com o significado de essência ou natureza essencial de algo, não é? E isso nos lança uma nova luz também, não é? Toda a discussão entre Atman e Anatman, que é a clássica discussão, né, entre a facção monista do hinduísmo, aliás todas, né, o hinduísmo e o budismo, né? Um afirma Atman e um outro Anatman, né? Bom, isso é o pressuposto. O que está na exposição desse texto, nós vamos acompanhá-lo, né? Mas o que está na exposição dele? Esse texto é interessante porque ele toma uma sílaba ritualística que já aparecia nos cânticos da primeira porção dos Vedas, portanto isso é muito antigo, não é? Iniciava-se uma prece com Om, e também Om é a conclusão de uma prece ou de um texto, não é? Então a enunciação de Om, ela nos aparece na literatura sânscrita na porção que temos de mais antiga, não é? Antes disso não sabemos dizer quem inventou ou quem começou, não é? Esse tipo de questão não dá para levantar. Está lá, Om, não é? E em torno dessa sílaba Om, as construções da cultura foram muito mais além, não é? Alguns autores contemporâneos do chamado Neo-Vedanta, não é? Que é o Vedanta, depois que a Inglaterra passou por lá e tentou cristianizá-los, aí o que saiu foi mais um sincretismo, né? Um Vedanta cristão. Aí esses monges, esses swamis, costumam associar Om ao próprio Amém dos cristãos, o Amin dos islâmicos, mas esse tipo de associação a gente não tem prova, muito menos etimológica, de uma coisa dessas. Mas isso é o quê? Isso é mais um ato de sincretismo e ressignificação dentro do hinduísmo, que passa a ser válido depois que acontece, não é? Mas, então, o que esse texto da Mandukya Upanishad vai fazer é pegar essa sílaba sagrada, Om, que já era, digamos, da propriedade de todo o sacerdócio bramânico, de todo o ritualismo védico, e associar ou homologar os sons dessa sílaba com planos ou estados de consciência que são, a princípio, ou pelo menos os primeiros deles, aqueles que todos nós experimentamos, não é? Então, a Upanishad vai pegar a sílaba, dividida em 4, aí primeira nota para quem está chegando, assim, não sabe nada de sânscrito, enfim, no sânscrito, Om equivale, é o mesmo que, por isso vocês devem ter visto isso grafado dessas 2 formas, porque no sânscrito o fonema O não é considerado uma vogal simples, uma vogal pura, e sim um ditongo contrato, a forma contrata de A mais U, não é? Daí eu poder decompor Om
em Aum, né? Dentro da visão aí de língua, né, da análise sânscrita. Então, e nós vamos precisar decompor em 3. Por quê? Porque o Upanishad vai associar cada uma dessas partes da sonoridade da sílaba com um dos estados de consciência experimentados pelo ser. Aí vocês falam, bom, tudo bem, para mim tinha 2 fonemas, agora você está me dizendo que tem 3 e que é igual a 4 estados. Como que é isso? Bom, isso acontece, né, no pensamento indiano. Eu fiquei extasiada quando eu descobri que os 4 Vedas são 5, não é? Porque tem 2 Yajurvedas. É assim mesmo, não é? Vamos chegar lá. Essa Upanishad, ela não está isolada no universo dos discursos das Upanishads védicas, senão que ela encontra alguns paralelos que eu coloquei aí como filiação temática. Eu deveria ter colocado não filiação, mas associação temática, não é? Com outras Upanishads. Eu elegi apenas 2 para comentar essa associação. A Chandogya Upanishad, que está no Samaveda, foi anexada ao Samaveda, e a Katra Upanishad, que foi anexada ao Krishna Yajurveda, ao Yajurveda negro, não é? Porque tem o negro e o branco, não é? O Shukla Yajurveda e o Krishna Yajurveda. São coletâneas de textos diferentes, não é? Eles se somam. Então, eu acho que no próximo... Bom, eu tenho uma história, ainda bem que eu trouxe o script, gente. Já ia esquecer de contar o mais interessante, que é a história, não é? A filiação temática, nós vamos ver, dessa Mandukya Upanishad acontece em direções diferentes em cada uma dessas Upanishads. Se eu pegar a Chandogya Upanishad, que é considerada, Chandogya Upanishad e Burhadaranyaka Upanishad são consideradas as 2 mais antigas, não é, dos Vedas. Então, mesmo dentro do universo das Upanishads védicas, essas são consideradas as mais antigas. E na Chandogya Upanishad, portanto, são anteriores, não é, a Mandukya Upanishad. E na Chandogya Upanishad, não é? E aí, então, datação, gente, vocês estão vendo ali na segunda linha Upanishad, circa 9 a 4 a.C., e eu mesma pus um asterisco ali. Gente, a controvérsia com relação às literaturas da Índia muito antiga, enfim, ela permanece, por um lado, entre estudiosos, historiadores indólogos ocidentais e a tradição, né, a camada mais tradicional e ortodoxa, não é, da Índia. E ela acontece também porque nós conseguimos até certo ponto encontrar anterioridade e posterioridade entre os textos, mas o que faz com que quando se descobre algo ou se encontra uma relação e você tem que recuar, normalmente o processo tem sido de recuo no tempo, um texto, você tem que recuar um conjunto de referências junto, porque não é, nós vamos pelos textos entrelaçados. Mas, então eu coloquei esse asterisco. Essa é a datação dos autores que eu sigo, que me inspiraram, que inspiraram aqui a área. Há divergências, tá? Alguns autores vão querer trazer essas Upanishads para um período mais recente, mais próximo dos gregos, vai? E outros, e aqueles que vão pelo caminho da própria leitura tradicional indiana tendem a jogar isso antes no tempo, tá? Então essa é uma datação aí que temos seguido, não é? Então nós temos, a maioria desses textos, na verdade, ainda assim, mesmo assim, o protótipo deles, se não exatamente esses que chegaram até nós, versões anteriores, circulavam nesse universo de saberes de iniciados e de comunidades ascéticas e de técnicas, não é? Circulavam, certamente, já eram conhecidos e famosos na época do Buda, porque eu tenho aqui um arco de tempo que circula, não é, a passagem do Siddhartha Gautama, não é? A história, a relação com a Chandogya Upanishad. Na Chandogya Upanishad, que é um texto longo, bem longo, não é? Daria um livrinho, não é? No 8º capítulo, eu tenho uma história, ali um mito sendo contado, muito interessante. O mito, e aí nós vamos ver depois o paralelo com a Mandukya Upanishad, ele diz o seguinte, não é? Que desejosos de encontrar as respostas finais do universo e da existência, não é?
O chefe ou o senhor dos devas, dos deuses, né? Indra, que é a divindade, o rei dos deuses, enfim, né? E os asuras, que por um problema sério são traduzidos como demônios, são os antagonistas dos devas, não são demônios na acepção nossa, não dá muito certo isso. Mas então, tem os devas e os asuras, são antagonistas, eles vivem lutando no céu, né? no mundo celestial. Virochana, que era o senhor dos asuras, e Indra, que era o senhor dos devas, decidiram ir ambos ao senhor das criaturas, Prajapati, e solicitar a ele, então, a resposta à sua questão, não é, sobre a doutrina máxima, a maior sabedoria, não é, a natureza do ser, enfim, esse tipo de coisa. E Prajapati dá o mesmo ensinamento a ambos. Então estão lá o líder dos devas e o líder dos asuras, que são os antagonistas, que seriam um polo negativo projetado na religiosidade védica, não é? Você tem o primeiro ensinamento que Prajapati diz, ele diz: a pessoa vista no olho é Atman, é Brahman, e o Atman, quando no corpo, pode ser percebido, refletido no espelho de águas imóveis. Tá. Os dois ouviram a lição e saíram todos felizes. Não, a pessoa que é vista no olho é o Atman, e por isso o Atman é Brahman, é o absoluto, não é? E aí ambos vestem as suas melhores vestes, né? Como o pessoal posando com selfie, sabe? E vão à beira de um lago de águas paradas, né? Porque se é refletido no espelho das águas imóveis, né? Então eles vão e olham, né, a si mesmos. Então ambos chegam à conclusão: puxa, eu Indra ou eu Virochana sou o Atman, não é? E retornam aos seus povos, enfim, né? E Virochana, que é o senhor dos asuras, começa a ensinar entre os asuras a Upanishad, ou doutrina, não é, da absoluta divindade do corpo, da forma, não é, como o Atman, como o Brahman, não é? E daí se desenvolve entre os asuras as coisas que acontecem quando se cultua isso como Atman, como, não é, a ganância, a luta pelo poder, luxúria, riqueza, etc. Indra, a princípio, pensa a mesma coisa, conclui a mesma coisa, só que ele para pensar e fala: não, mas espera aí. Eu ouço falar desse tal de Brahman como o imortal, o indizível, o infinito, o eterno, né, o inapreensível, mas cujo si mesmo das criaturas é a mesma coisa que ele. Então, não pode ser isso aqui que eu vi refletido na água, mesmo enfeitado, bonito e saudável, porque isso aqui decai, isso morre. Se eu quebrar um braço, se eu perder um braço, fica faltando, e se é idêntico ao absoluto, não pode ter um pedaço faltando, enfim, não pode ter sofrimento, né? Seria algo assim. E aí, Virochana fica lá, ele ainda está pregando, os astros estão lá, acho que o lá é aqui, viu? Mas tudo bem. Mas o Indra volta para Prajapati, né? E explica: escuta, eu não entendi o ensinamento, porque eu não acho que isso aqui é o Atman. Aí você tem um traço característico da estrutura iniciática, mestre e discípulo, né? Guru Shishya Parampara, que é a estrutura através da qual esses saberes foram passados por séculos e séculos e que permanece, independentemente de edição, publicação e estudos, ela permanece, não é? A relação mestre-discípulo. E aí, o que acontece? Indra volta. Ele volta e diz: olha, não entendi direito, não pode ser aquilo que eu entendi. E aí, Prajapati dá a segunda lição. Né? Então, é bem típico: o mestre testa o discípulo, ele dá pouco. Se o discípulo se contentar, é porque ele não é qualificado para saber mais, ele não está nem interessado em saber mais. Quando ele começa a questionar, aí o mestre vai mostrando o tesouro, não é? E aí ele chega, né, e Prajapati diz: o imortal Atman é aquele que é feliz nos sonhos, ou aquele que desfruta dos sonhos. Com isso, veja, e aí Indra volta, né? Vai refletir sobre esse novo ensinamento. Aquele que é feliz também nos sonhos.
O que aconteceu? Eu tirei o invólucro do corpo físico e da materialidade do corpo e levei a investigação dessa natureza do ser para o ser psíquico, que dorme e sonha. E que eu, depois que eu acordo, eu vi que foi um sonho. Aí o que acontece? Indra discorda também. Ele fala, puxa, mas no sonho eu também choro, eu também me machuco, eu também tenho incompletudes e desejos, e às vezes está errado. Então não pode ser o imortal, não pode ser o perfeito, não dá certo. Aí ele volta. Né? Aí vem o terceiro ensinamento. Prajapati diz a Indra, quando se está unificado, eu vou pôr umas palavras aqui, não é? Enfim, porque é coisa de professor isso, não é? Mas samasta é o termo, não é? E o samasta, então, unificado, ou o mesmo, ou um só, ou, não tem um aqui, tem o mesmo, não é? Samasta, então, deixa eu voltar. A frase lá do Prajapati é: quando se está unificado, quando se está samasta, em repouso sereno, samprasana, no sono sem sonhos, alcança-se o Atman. Tá, agora chegamos num terceiro momento que também é experienciável, experimentado, porém não jamais lembrado, não é? Que é o famoso apagão, não é? Funciona nos sonhos sem sonhos, ou nos momentos em que se sonha, se dorme profundamente. Funciona também com desmaio e pancada na cabeça, quem quiser, não é? Ou mesmo estado de coma, enfim, não é? Esse tipo de coisa. Tá. Então identificamos esse terceiro estado experimentado por todos nós com o Atman. Aí Indra faz uma observação interessante, ele fala, escuta, né? Mas nesse estado de sono profundo sem sonhos, está ótimo, não tem sofrimento, não tem conflito, não tem multiplicidade, não tem dualidade, não tem relação, está tudo bem, está tudo ótimo, tudo em paz, só que eu não sei disso, né? E ele usa uma expressão na Chandogya Upanishad, então, que eu vou até usar aqui. Ele chega à reflexão, isso é como se eu tivesse caído na destruição, como se eu tivesse sido mandado para a destruição. Então não pode ser o Atman, o imortal. Então aí o termo é Vinasha, né? Então essa associação, não é, do estado do sono profundo com algo semelhante a um estado de destruição do ser, então não podia ser isso também, né? Aí ele volta e para Prajapati, aí vem o quarto ensinamento de Prajapati, que diz: o corpo é o Adhisthana. Adhisthana, aí é uma palavra que eu posso pensar em, vem da raiz stha, que é fixar, estabelecer firmemente num lugar, não é? Então, Adhisthana, ele é ou apoio, ou pilar, ou suporte, não é? Então, o Prajapati diz para Indra, o corpo, não é o Adhisthana, é o suporte, não é? Do imortal e incorpóreo Atman. E o indivíduo deverá alcançar a mais elevada luz, a caminho, não é, conforme ascende em direção ao Atman. E aí Jyotir, Paramjyotir, a luz mais elevada ou acima, não é? Também no Yoga Sutra, a gente vai ter um sutra, é muito raro encontrar uma definição positiva de Brahman ou Atman, é isso. Na verdade, vai-se muito mais pela negativa. Não é isso, não é aquele outro. É exemplo do que a gente já viu aqui, inclusive quem veio nas palestras anteriores, não é? Então, dessa negação, não é? Das coisas conhecidas para se falar do inconcebível, não é? Que seria o Uno. Bom, então, aqui, qual é a semelhança então? Aí nesse mito antigo da Chandogya Upanishad eu tenho aí figurativizado em divindades, mas eu tenho essa busca. E você tem, lógico, aquele do lado dos devas, que são os escolhidos, não é, pelos áreas védicos. Você tem o mais inteligente, o que questiona mais, o que vai mais fundo e chega na resposta. E do lado dos antagonistas, não é, dos asuras, o tonto metafísico que não entende nada, mas que a partir, não é, desse desentendimento cria uma doutrina oposta, não é?
que nós diríamos que é a doutrina humana, né, de existir na Terra, não é? Que é o poder, é a riqueza, enfim, coisas para o corpo, não é? E aí nós vamos acompanhar juntos. E a Katha Upanishad, a filiação é outra. A filiação que nós temos com a Katha Upanishad é que também na Katha Upanishad o corpo físico, no caso, vai ser descrito como a carruagem, e a intenção da Upanishad será falar do senhor da carruagem, que é o Atman. Mas o corpo será a carruagem, o cocheiro será o intelecto, Buddhi, ou inteligência, as rédeas que o cocheiro controla, bem ou mal, não é? Serão manas, que, assim, por parentesco, não é, do indo-europeu, não é, corresponderia ao português mente. E é claro que também manas será polissêmico lá na Índia, terá várias acepções, e aqui é um conceito de mente como subgrupo desse intelecto que é o cocheiro. Essa mente é responsável pela associação com os sentidos, que serão os cavalos, não é, que guiarão a carruagem do corpo pelas estradas da vida ou estradas dos objetos, não é? Então, a filiação com a Katha Upanishad nós vamos ver, porque veremos o mesmo universo de quê? De yogis que praticavam técnicas de meditação centradas na sílaba Om. Que tomaram, então, a sílaba Om pode ter vindo de fora, junto com o sânscrito e os árias, mas a literatura sânscrita é a história da inter-relação entre populações já existentes e outras religiões e valores e povos, e os árias, eles próprios, ou que se autodiziam, não é? Se proclamavam os árias, falantes de sânscrita, seguidores daquele panteão e daquela religião, e nós temos todo esse processo, não é? de ressignificação, de apropriação, de diálogo, de dialética e de surgimento de novas coisas, não é? Então, a filiação com a Katha Upanishad virá, entre outras coisas, através dessa imagem, que é uma imagem dos yogis, não é? De que há um senhor dessa carruagem constituída de corpo físico, corpo psíquico, interação dos sentidos, interação com o mundo, todo um aparato psicológico para decodificar as informações sensoriais, levar para dentro, misturar com memórias, produzir os sonhos ou julgamentos acerca da realidade, enfim, não é? Vamos para Mandukya Upanishad, eu falei demais, né? Quando esse excesso de prólogo é um problema. Então vamos lá, o texto é curtíssimo. Vamos ler ele inteiro, prometo. Depois eu falo depois. Começar o texto. Essa sílaba é tudo isso. Sua explicação é: tudo que foi, é e será, Bhutam, Bhavat, Bhavishyat, né? O passado, presente e futuro, é de fato Om. E o que quer que esteja além dos 3 tempos é também Om. Tudo isso é Brahman. Este Atman é Brahman. Ayam Atma Brahma. Mais uma das 4 sentenças extraídas das Upanishads e eleitas por Shankara como Mahavakya, as grandes sentenças que sintetizam o Advaita Vedanta. Então aí, o Vedanta monista, não é monista, também vai dar trabalho, e tudo vai dar trabalho nessa filosofia comparada, vai dar um trabalho danado, não é? Bom, este Atman é Brahma, e esse Ayam é um deítico, não é? Esse aqui, ele está mostrando, ele fala tudo isso aqui, isso, não é? Imagina já o sábio embaixo da árvore, na beira do rio, não é? E a transmissão desse saber. Este Atman tem 4 quartos. Peraí, monista dividido em 4, o ser, bom, vamos lá, não é? Tem 4 partes. E são 4 quartos, não são 4 partes, quer dizer, essas partes estão interrelacionadas como quartos de um todo, não é? O primeiro quarto é o comum a todos os homens, Vaishvanara. Tem um estado de vigília por suporte, Jagarita Sthana. Está, de novo, mas está estabelecido no estado o quê? Jagarita. Jagat é o mundo, é uma das palavras sânscritas para designar o mundo. E aí, Jagat é algo que está se movendo agora, não é? O que se move, isso é Jagat, da raiz Gam, não é? Que é
verbo ir, um dos verbos ir do sânscrito, né? Então aí eu tenho jagat, aquilo que se move. Agora, uma das palavras para o mundo. A outra palavra que é dvandva, de 2 a 2, não é? 2 a 2, 2 em 2, dvandva, o universo dos pares de opostos. Essas duas palavras são bastante referidas na literatura sânscrita para se referir àquilo que eventualmente os autores vão traduzir como mundo, universo ou cosmos, ou enfim, não é? A totalidade dos fenômenos, não é? No tempo e no espaço. Então, o primeiro quarto é o comum a todos os homens, a primeira quarta parte do Atman, não é? Que é indivisível. Interessante. Vaishvanara. Tem um estado de vigília por suporte, a cognição voltada ao exterior. Aí eu tenho o Barish Prajna, não é? E é imbuído de 7 membros e 19 bocas, e goza do que é grosseiro, ou denso, ou pesado, é strula. Então ele é strula bruj. Bruj desfrutar, saborear, pode ser dito com relação à comida, comer, não é? Mas é o desfrutar e um desfrutar apontando para o sensorial, não é a ideia? Mas desfruta do que é grosseiro. O segundo quarto do Atman, do si ou do ser, luminoso, taijasa, de tejas, não é? Tem um estado de sonho por suporte, svapnasthana, a cognição voltada ao interior, antarprajna, é imbuído de 7 membros e 19 bocas e goza do que é sutil ou refinado, praviviktabhuj, não é? É um ser que se alimenta do que é refinado. O estado de sono em que nada se deseja e não se vê sonhos é o sono profundo, sushupta. O terceiro quarto tem o estado de sono profundo por suporte, sushuptasthana. Existe em estado unificado, ekibhuta, é uma massa de cognição ou uma massa de... Olha, gente, a melhor palavra que eu tenho não é do português, é do inglês, para traduzir uma coisa dessa. É awareness. É a melhor coisa. A gente não tem... É um estar ciente de, no sentido do âmago, não é? Do significado, não é? To be aware of. Não é? No português, se eu jogar consciência, vai dar uma outra coisa. Enfim, eu escolhi cognição, mas ainda estou pensando. Tá? Não cheguei aí, não concluí ainda se isso é o melhor. É uma massa de cognição, prajnanaghana, feito de beatitude. Outro problema traduzir a Ananda, não é? Beatitude, ou êxtase, ou felicidade suprema. É um estado de felicidade que não é a alegria ou felicidade das experiências pessoais, não é? Momentâneos, não. É o êxtase supremo, não é? É aquilo que o yogi busca, que o místico busca, que todo mundo busca, todo mundo mesmo, não é? Quem não gostaria, não é? Feito de Ananda. Beatitude é uma das possibilidades de tradução disso. Anandamaya, feito de Ananda, que goza de beatitude. Ananda Bhuj se alimenta, os outros se alimentavam respectivamente, né? A consciência em vigília se alimentava das coisas grosseiras, tinha a cognição voltada para fora e se alimenta das coisas densas. A consciência no mundo dos sonhos se alimenta das coisas sutis e tem a cognição interiorizada. E agora chegamos à consciência no estado indiferenciado. Muitos traduzem Ekibhuta por indiferenciado, embora tenha aí o Eka, que é o um, né? Mas é uma coisa só, já não são mais 7 membros e 19 bocas. É uma coisa só, uma massa indistinta de consciência, né? Que é feita de beatitude, que goza, se alimenta de beatitude, e cuja boca, uma boca só, o outro tinha 19, né? É a consciência. De novo, problema em traduzir, não é? Mas cheto mukha. Então, mukha é a boca, né? E cheto é chetas, que vem de uma raiz que vai gerar também o chitta do yoga, não é? Chetas é outro substantivo aí. E essa raiz não é de origem europeia. Eu tenho chit ou chint, não é? Que é o estar ciente de, francamente, é isso. É ótimo. Então, e
Este é o conhecedor, Prajna, né? É engraçado que ele pode ser o conhecimento também, né? Há que se ver todas as possibilidades aí de acepção. Então esse do sono profundo, é engraçado. Este é o Senhor de tudo, Sarveshvara, Sarva Ishvara, o Senhor de tudo, o que tudo conhece, Sarvajna, né? O Jna, que hoje em dia é Gya no Hindi, né? Em algumas outras línguas, originadas aí do sânscrito, a gente tenta voltar para o Jna, né? É o gnose do grego, né? Que é o conhecer, o saber, né? A raiz a partir da qual eu crio nomes e verbos. Então eu tenho que é o sabedor de tudo, Sarvajna, tudo sabe, tudo conhece. O governante ou controlador interno, Antar, para dentro, né? Antaryami, né? O controlador, o governador de tudo. A fonte ou matriz, Yoni, de tudo. A origem de destruição. A origem, gente, não é de destruição, é e-destruição. Isso foi um erro de digitação, não é? Tirando a origem e destruição das criaturas. Prabhava, Pyayal. Os dois, né? A Prabhava, surgimento, origem. A Pyaya, destruição, né? Rutanam, das criaturas. Do criado, literalmente, né? Nem cognição exterior, nem cognição interior. Nem ambas, nem massa de cognição. Nem cognoscente, nem não cognoscente. Invisível, inativo, imperceptível. Do domínio de experiência, do Atman único. Extinção da multiplicidade. Tranquilo, pacífico, adual. Dizem que esta é a quarta parte, é o Atman, o que deve ser conhecido. Né? Nós, humanos, então, conhecemos aí, dentro do texto, os 3 primeiros estados. Esse quarto estado, não é a quarta parte do Atman, na verdade, a totalidade do Atman, ou a percepção ou conhecimento do si, ou do ser. Né? Com relação à sílaba, porque ele tinha começado assim, né? Isso tudo é tudo é né? Com relação à sílaba, este Atman, este si, é idêntico, né? Esse aqui é Com relação às medidas, matra, os quartos, as 4 partes são as medidas, e as medidas são os quartos. Isto é, A, U, Tá, vocês vão falar, tem 3, qual que é o quarto? Silêncio que vem depois. Então, A, U, e o outro só pode ser exprimido pelo silêncio. Não é? Aí o texto continua. Vaishvanara, que tem um estado de vigília por suporte, é A, pela primazia, a primeira medida. Aquele que sabe disso certamente alcança a realização dos desejos. Taijasa, o que tem um estado de sonho por suporte, é U, por posição intermediária, a segunda medida. Aquele que sabe disso certamente aumenta o conhecimento e torna-se igual. É interessante, é também uma palavra derivada do Sama, como eu não anotei, agora eu não acho, mas mais pra frente eu acho. Bom, então, eu posso entender isso, ou torna-se igual a tudo, ou alcança identidade com, né, a semelhança, a igualdade, o equilíbrio. Tem essas acepções o termo, não é? Na linhagem daquele que sabe disso, ninguém nasce ignorante de Brahma. A cada novo saber vem esotérico, não é? Ali fechado vem um novo poder, não é? Então a leitura dos textos, né? A recepção dos textos vem com bênçãos, não é? Olha que legal. Uhum. Não sei se vale em português ou se tem que ouvir em sânscrito, não é? Prajna, que tem um estado de sono profundo por suporte, é o E por ser o limite ou medida, limite, né? Então, por ser miti, por ser um limite ou medida, é a terceira medida. Aquele que sabe disso mede tudo,
Minoti Hava e Sarva Midam, né? Minoti, ele mede, da mesma raiz, né? Mede tudo e torna-se a entrada ou dissolução. Não é engraçado que aí o termo tem essas duas possibilidades e elas não se contradizem, ambas são possíveis, porque eu estou no monismo, não é? Ou chegarei nele no texto da interpretação. Os 100 medidas é o quarto, inativo, a extinção da multiplicidade, para Panchopashama. O pacífico adual, o pacífico é Shiva, Shiva Advaita, é Shiva Advaita, não é? É o pacífico e sem dois. O Atman é de fato Om. Aquele que sabe disso mergulha o Atman no Atman. Samvishati Atmana Atmanam, né? Mergulha o si no si, mergulha o ser no ser, não é? E aí, o que acontece? Shankaracharya é considerado o grande articulador da escola do Vaita Vedanta, embora essas ideias, né, de 102 estejam desde as Upanishads. Essa datação é a datação oficialmente atribuída até o momento para Shankaracharya, 788 a 820 depois de Cristo. Portanto, esse cara está há mais de 1000 anos ou bem mais do texto que ele vai comentar, não é? E Gaudapada, referido no resumo da presente apresentação e no título, não é? Ele foi o mestre do mestre de Shankara, não é? O guru do guru. Então foi Gaudapada, Gaudapada instruiu a Govindapada e Govindapada instruiu a Shankara, não é? Então, de Gaudapada só sobreviveu o tratado, um pequeno tratado que é justamente inspirado nessa Upanishad. Mas esse tratado é objeto de polêmica, e daí isso aí vai para o artigo, não para essa apresentação, porque ele contém elementos de discussão e mesmo apropriações de formas de estudo ou análise de Brahman que se assemelham muito, que encontram um interdiscurso nos textos budistas Madhyamika, principalmente de Nagarjuna e Chandrakirti, não é? E existem também, agora eu vou estudando, agora eu estou vendo que eu vou ter que pesquisar uns 10 anos, porque agora já tenho as citações de vários outros sutras Madhyamikas, que contêm passagens que são ou idênticas ou paráfrases de passagens que são constantes nos Karikas de Gaudapada. Não é? Só que o que vai acontecer? Uma turma vai identificar identificar o Anatman como o que está sendo descrito ali, e a outra turma vai identificar o Atman. Não é? Então, Gaudapada Karika, Gaudapadiya Karika, Mandukya Karika ou Agama Shastra. Esses são os nomes encontrados com referência a esse texto de Gaudapada, não é? Ele tem 4 capítulos, mas somente o primeiro capítulo, Agama Prakarana, é aquele em que ele analisa a Upanishad, em que ele interpreta a Upanishad. Os 3 demais capítulos, e aqui o que está entre parênteses é o número de Karikas ou estrofes, não é? Estrofes dísticos, não é? Em que ele expõe cada capítulo. O 4º capítulo parece ser um acréscimo posterior. Os 3 primeiros capítulos parecem formar um todo e o 4º pode ser de autoria posterior e ali acrescentado, não é? De novo, não há provas conclusivas, nem que sim, nem que não. O que temos é o levantamento das discussões, evidências e provas e contraprovas de cada uma das posições, não é? Em resumo, como isso se relaciona com o Advaita Vedanta, e aí sim, de uma forma genérica, sem chegar a citar o Gaudapada, eu estou falando do sistema que ele elabora ali, não é? Então, ao som A, eu tenho o Vaishvanara, o comum a todos os homens. A interpretação de Shankara para os 7 membros e 19 bocas é uma interpretação que mistura, por um lado, a tradição ritualística védica, que ele herda por ser um Brahmane, não é? E daí você tem os membros, os 7 membros misteriosos, ele homologa elementos que são do sacrifício, do Agnihotra e de outros sacrifícios védicos. Então ele diz que são os 5 elementos, mais o fogo Ahavaniya, mais o céu, que é a cabeça do animal sacrificado. Não é? Então ele pega textos bem antigos, de um outro momento de simbologia religiosa, e coloca aí para preencher os membros e as bocas.
Agora, as bocas, ele faz o quê? Ele pega o Sankhya Yoga Darshana e joga ali, não é? Então, no Sankhya Darshana eu tenho os 10 indriyas, que são 5 órgãos de conhecimento dos sentidos, ou 5 sentidos, e 5 sentidos de ação ou resposta ou reação ao conhecimento. Então, no Sankhya eu tenho 10 sentidos. Aí eu tenho Manas, que é o 11º sentido, que é ao mesmo tempo exterior e interior, é a ponte de ligação, né, entre as informações exteriores e o ser interior. E Buddhi, Ahankara e Chitta, né, que são os elementos do ser psíquico. O que eu tenho? Na consciência no estado, concluindo, a consciência no estado de vigília e de sonho, pertence à esfera que no Advaita Vedanta é atribuída ao universo relativo, ao estado de ser como ser por relação a outro ou a objeto, não é a dualidade sujeito-objeto, o mundo dos fenômenos. O estado de sono sem sonhos é a matriz ou fonte de todo o mundo dos fenômenos, mas ela, sem o ser desperto, como aqui em vigília, chegando nesse estado, vira o quê? Vira um desmaio ou um sono profundo, não é? Sem o treinamento ali meditativo para chegar nesse estado. Então, para chegar acordado nesse nada. Mas ela é, em síntese, o quê? A Vidya, a totalidade de Maya, não é? Do espetáculo da criação, que é o quê? A mais profunda escuridão e inesciência. Não é? Então, ele está dormindo, ou seja, ele está diluído no que é, em realidade, o universo e os fenômenos. Ele está muito perto de um Shunyata, isso, gente, nossa. Mas, e aí o que acontece? Quando eu chego no quarto estado, o silêncio, Turiya, não é? Eu chego ao sujeito absoluto, que é uma possibilidade aí de análise desse Atman do Advaita Vedanta, não é? Então, aí é outro resumo do que eu acabei de falar, não é? Mas com os domínios de realidade de cada um dos estados de consciência e as formas de conhecimento aí possíveis, não é? Então, aquilo que era um desespero para os pensadores ocidentais, não se pode chegar a esse estado do conhecer sem o intermédio da percepção sensorial, inferência lógica ou testemunho verbal. Mas aí para a tradição indiana, sânscrita e Pali e outras línguas também, enfim, isso é possível, isso é descrito. E Shankara usa uma expressão, a Parokshanubhuti, que é também o nome de um pequeno tratado que eu estava traduzindo, faz uns meses que eu parei, tenho que voltar, né, para terminar, que é a percepção não mediada, que se assemelha muito a quem estava na palestra anterior, à experiência mística, não é, ali colocada, é o boom da revelação, é uma experiência não mediada, nem por língua, nem por percepção, mas uma experiência incontestável que modifica para sempre a condição daquela criatura, não é, humana. Então é isso, com alguns minutos a mais eu encerro e abro, não é, para comentários, perguntas e tudo mais. Obrigada. Nossa! Gente, quem é meu aluno, foi meu aluno, fala aí, gente. Os alunos estão mais acostumados. Tem alguma relação entre as explicações das 19 bocas, essas coisas, com a explicação dos 25 tátivas do Sankhya, ou nada a ver? Então, obrigada, boa pergunta. Sim, tem a relação sim com os tátivas do Sankhya, né? Voltando aqui, né, as 19 bocas, principalmente, os 7 membros fica difícil, aí ele foi pegar lá no rito védico, e quando chega nas 19 bocas, ele vai direto para o Sankhya Yoga. Então eu tenho do Sankhya os 10 indriyas, mais os 5 pranas, ou 5 alentos, Pana, Pana, Vyana, Sthana e Samana, são do Yoga. Né? Eu não os encontro nos textos do Sankhya senão em tratados mais tardios, né? Os mais antigos não, mas
profundo interesse do yogi como investigador empírico, né, do universo dos discursos do yogi, que existem essas energias vitais que são responsáveis pelo metabolismo do corpo físico, mas mais do que isso, né, tanto na perspectiva do Sankhya Yoga como também do Advaita, que se apropria dessas taxonomias do Sankhya. O prana é emanação do ser consciente. Então não é que a energia vital que anima um corpo, como esse aqui que está se mexendo, no pensamento do Sankhya, do Yoga, do Vedanta, eu vou falar só esses três, mas tem mais que vão concordar com isso. Toda essa energia vital é uma produção do corpo mental, né? Então, enquanto eu, como sujeito interior, sujeito psíquico, estiver habitando esse corpo está vivo porque eu emano energia vital e faço com que o metabolismo funcione. E se eu tiver algum problema nessa emanação, o controle da energia vital, partes do corpo poderão adoecer ou parar de... Não é? Essa leitura do yoga, e passa para a medicina indiana também, não é? De problemas de prana, quando paralisa um membro, adoece, enfim. Mas isso é do yoga. Né? Esses 5 são do yoga. Agora, os outros 10 indriyas são do Sankhya. Buddhi, Ahankara e Manas são certamente do Sankhya. E Chitta é colocado como um quarto elemento no sistema de Shankara. Mas não há nenhum indício de que no texto bem mais antigo do Yoga Sutra, quando ele define yoga como Chitta Vritti Nirodha, a cessação de todos os vórtices, estou fazendo uma tradução indo-europeia aí para Vritti, né? De todos os vórtices ou movimentos de Chitta, dessa unidade pensante, né? Que sente, e que aí eu posso traduzir como a consciência do indivíduo. E para Shankara, Chitta é a consciência no momento presente com seus conteúdos manifestos no presente, por isso é uma quarta subdivisão, e daí dá certo os 19 deles, senão não ia dar certo. Bom, correndo é isso. Mais alguma questão, colocação, observação, comentário, crítica, qualquer coisa? Eu faria uma sugestão em relação à sua tradução daquela frase de Samvishati Atmana Atmana. Você traduziu por ele... Como é que se fez ali? Absorve o Atman no Atman, né? Eu achei um pouco demasiado, assim, eu sugeriria uma coisa mais simples. Então deixa ele entrar. Aqui, né? Ele entra em si mesmo por meio de si mesmo. Isso. Eu acho a ideia de absorção, acho que mergulha, né? Você deve mergulhar o Atman. O Atman eu achei um pouco forçado. Mergulhar o si mesmo no si mesmo. Né? Então, deixa ele Atmana. Ele entra no Atman. Isso. Atmana, por meio de si mesmo. Quer dizer, é como se o próprio esforço do ser o levasse a esse conhecimento. Acho que a ideia do mergulhar é um pouco demasiada para o São Luís. Certo, então eu escolhi o mergulhar no final, já não, é mais a ideia do mergulhar alguma coisa em outra. Esses duplos ativos que você está fazendo. Uma coisa entrando na outra. Eu sei, teve uma alteração aí na não dá para entender na sua tradução a função do caso instrumental. Não, eu adaptei. Não é o problema, não é mergulhar em isso, tudo bem. Eu só diria que o instrumental é mais essa ideia de que é o próprio indivíduo, na minha opinião, eu conheço esse texto, é o próprio indivíduo que está... São as duas ideias do indivíduo, né? O acusativo é o Atman como a sua unidade suprema, mas o instrumental é o Atman como pronome reflexivo. Por si mesmo, né? Ou pode ser pelo Atman também, né? Só porque os autores... Sim, tem essa ambiguidade, mas acho que com isso você mantém a construção do sânscrito sem precisar metaforizar tanto, ela funciona bem, né? Concordo, dá para ser mais fiel à sintaxe e ainda assim manter... A expressão é muito bonita, mergulhar o Atman no Atman, mas a relação do mergulhar, seria mergulhar no Atman, graças ao cordeiro do Atman, mergulhar no si pelo si, né? E eu coloquei um mergulhar si no si. Como se fosse uma ação que você pega um Atman e põe no outro, então isso fica um pouco confuso para a ideia do texto. E na verdade o Atman, o Atman que aparece aí nas Upanishads não é múltiplo, é um só. É um Atman universal, a individualidade já é um processo dos fenômenos de separação das consciências para as trajetórias individuais. Então o Atman é um como o Brahman é um.
Mas eu estou no monismo, eu estou no reducionismo ao um. Né? E isso não vai ser interessante, porque ele vai pegar o nada e chamar de Brahman sem atributos. E o nada, se existe, é nosso também. Tudo é nosso, tudo é Brahman. Até o nada. Né? No capítulo 6 da Gita tem uma expressão parecida. Udhare datmana atmanam. Então, udhare deve se levar, atmanam, atmana. Deve se levar o atma com o atma. Com o atma. Aí, alguma tradição de comentador, não lembro quem, talvez o próprio Shankara, diz que o atmana, o atma instrumental, deve ser lido como a mente. E o atmanam como o próprio atma. Então deve-se elevar o Atman com a mente, segundo essa leitura. Vocês veem que os textos têm vários níveis, não é, de que se sobrepõem de leitura. Até a própria história do Virochana, Prajapati e Indra. O que aconteceu? Indra e Virochana receberam a mesma instrução, só que o nível de interpretação e aplicação, não é que muda. Não é? No caso do Virochana, ele ficou com a superfície do texto dito, e o outro foi em significações mais profundas. E é meio procedimento, não é, da dialética dos comentários sânscritos, esse significar, ressignificar e às vezes até desmontar sintaxe para justificar por um procedimento sintático a interpretação que se pretende dar. Né? Mas agradeço, sim. Será corrigido, sim. Acabou, né? Acabou, porque estamos sendo fiéis ao tempo, que não existe, mas aqui está ele, não é? Personificado. Tempo é movimento. Tempo é movimento, sim. O Lincoln não existe. Não. Obrigado, Lincoln. Obrigada, gente.